Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é com muita alegria que, não vou dizer mais uma vez, porque eu já estive aqui outras vezes, mas é com muita alegria que eu estou aqui na frente, sendo, de certa forma, um portador da boa notícia, um escolhido de Deus, chamado por Deus, para estar anunciando a sua palavra, anunciando o seu evangelho. E hoje, nessa noite, Deus me concedeu a graça de estar aqui, neste grupo de oração, experimentando da graça também que Ele tem para este grupo de oração hoje. Como Isaac falou, meu nome é Elias, eu faço parte do grupo de oração Imaculado Coração de Maria. Graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor, eu faço parte, o grupo de oração faz parte de um movimento chamado Renovação Carismática Católica, um movimento eclesial, um movimento da Igreja Católica. E é com muita alegria que eu faço parte deste movimento. Meus amados, hoje o Senhor, Ele veio trazer ao nosso coração, Ele vem trazer à nossa mente uma reflexão, e mais ainda, Ele quer nos impulsionar e quer atrair a cada um de nós para o íntimo do seu coração. O tema e a passagem que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem falar para o nosso coração hoje, é algo que tem que tocar no nosso íntimo, tem que ir no nosso interior, tem que ir na nossa essência. Como a palavra, que nos diz que a palavra de Deus é cortante e penetrante, como uma espada de dois gumes, que ela divide corpo, alma e espírito. Assim também, essa passagem, isso que o Senhor tem para nós, tem que ir lá no íntimo, no cerne, no interior do nosso ser, para que a transformação que o Senhor tem para nós, para que a graça que o Senhor tem para nós hoje, nessa noite, possa acontecer. E como Isaac já falava, que nós já possamos, ou melhor, que nós ainda continuemos com o nosso coração aberto, para que essa palavra de Deus possa acontecer na nossa vida, para que a graça que Deus tem para mim e para você, hoje possa acontecer. Eu já quero convidar vocês a abrirem comigo lá no Evangelho de São Mateus. Quem trouxe a Bíblia, abre comigo lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, no versículo, ali no finalzinho do versículo 3, até o versículo 9 mais ou menos. A passagem diz assim para nós: ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se por não ter raiz e secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Meus amados, é uma passagem muito conhecida para nós, mas o que o Senhor chama a atenção para cada um de nós hoje nessa noite é somente as primeiras partes, o versículo 4 deste capítulo. O versículo 4 dessa passagem que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor, Ele tem uma promessa, Ele fala a nós, fala ao nosso coração, ou melhor, direciona a nós a palavra por meio deste grupo de oração, que Ele quer transformar o nosso coração, que Ele quer nos dar um coração novo, que Ele quer fazer do nosso coração um coração humano, um coração de carne, um coração segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade que Deus tem para nós. E assim essa passagem Ele nos dá para refletirmos e meditarmos sobre essa passagem, sobre o tema que Ele nos traz. E aqui nós vamos perceber que lá na frente, um pouco mais à frente, quando os apóstolos perguntam para Jesus: mas Senhor, nós não compreendemos aquilo que o Senhor queria dizer com essa passagem, com essa parábola. E Jesus vai explicar o que significa cada um dos terrenos, como muitas vezes nós ouvimos o padre, nós ouvimos alguns pregadores aqui na frente. E lá na frente nós vamos ver
que o coração de pedra, ou melhor, o coração à beira do caminho, é um coração que o inimigo vem e rouba a semente. É um coração que a semente nem sequer ela adentrou a terra, nem sequer ela ficou profunda, né? Ficou ali no seio da terra para que ela pudesse germinar. Não teve nem a capacidade, não teve nem a opção de germinar, porque ela nem sequer ela adentrou a terra, nem sequer ela teve a oportunidade de, como Jesus fala, nenhuma semente não dá fruto se ela não morrer primeiro, nem sequer ela teve a opção de germinar, de morrer primeiro, porque ela não entrou na terra, ela não entrou no seio da terra, ela não tinha os nutrientes. Todos os outros caminhos nós vamos ver, todos os outros terrenos nós iremos ver, que a semente ela teve pelo menos a opção de nascer, mas por alguma outra razão ela não cresceu, ou alguma outra razão ela não deu frutos, naqueles que são os terrenos ruins. Mas nesse, o primeiro terreno, ela nem sequer teve a oportunidade, porque como a terra não era propícia, não era uma terra fofa que a semente pudesse adentrar. Quem entende de plantação, que já fez alguma plantação, sabe que no terreno duro é difícil uma semente nascer. Quando a gente joga um caroço de feijão no terreno, né, que geralmente nos quintais que a gente, né, tá ali catando feijão, de vez em quando cai alguma coisa. Naquele terreno onde nós socamos ali, nós apilamos, fizemos com que aquela terra fosse firme, é complicado e até não nasce. É mais propício que alguma ave, algum bicho venha ali, pega aquela semente, carrega, leva e come, como de fato que acontece nessa parábola. E assim nós podemos comparar este coração ao nosso coração, porque, meus amados, nós até podemos ter um coração que tenha pedra, nós até podemos ter um coração que tenha espinhos, mas um coração de pedra, e aqui nós podemos ver um coração de pedra, é um coração duro, frio, fechado em si mesmo, que não tem abertura. Os outros corações, e assim Jesus vai dizer, né, que aqueles que têm um coração, que tem uma terra, que tem pedregulho, até que acolhe. O outro coração, um coração que tem espinhos, até que acolhe, mas por uma ou outra coisa, não germina. Mas este coração não. Parece que ela não acolhe a palavra. E, meus amados, e aqui nós podemos parar e perceber qual a significância de um coração no nosso ser e na nossa vida. Primeiro, a importância dela na função fisiológica, biológica do nosso ser, que se nós não tivéssemos um coração, era impossível vivermos. Se nós não temos um coração saudável, há coisas que nós não somos capazes de fazer porque nós corremos risco de infartar. Emoções, não podemos viver emoções fortes, porque o nosso coração pode parar, e aí, né? Só o cemitério. Mas também, muitas vezes nós usamos a referência de coração com referência aos nossos afetos, às nossas emoções, principalmente emoções boas, né? Quando a gente vai desenhar, principalmente as mulheres que gostam muito de florear alguma coisa, quando nós vamos falar que nós gostamos de alguma coisa, hoje até no Facebook, né, tem a opção lá, eu amei, aí coloca um coraçãozinho. Em todos os lugares que nós vamos colocar que nós gostamos de alguém, da nossa mãe, nós fazemos um coração. Ou seja, quando nós vamos nos referir a algo de bom que há em nós, ou até mesmo algo de quem a gente gosta, nós nos referimos ao nosso coração. Quando nós estamos muito felizes, né, nós falamos, o meu coração está alegre. Ou quando nós vemos uma pessoa que é muito boa, que pessoa do coração bom. Talvez ela tenha um coração saudável, né? Ou não. Mas nós nos referimos ao coração não somente como uma forma biológica de falar. E assim nós vamos perceber que também em toda a Sagrada Escritura o Senhor vem falar sobre coração. O Senhor vem tocar desde o Antigo Testamento nessa palavra coração.
Porque o coração é algo central, é aquilo que vai definir a essência do ser humano. Jesus, ou melhor, Deus vem falar no profeta Ezequiel, que é aquilo que é o tema da pregação de hoje: dar-vos-ei um coração de carne, tirarei o vosso coração de pedra, e te darei um coração de carne. Porque era o povo de Israel que tinha uma cabeça dura, o povo de Israel que não tinha um coração bom, sempre se voltava para o mal. Era o povo que não tinha uma essência boa, que sempre que se descuidava, eles se voltavam para o mal. Porque o coração, de certa forma, é aquilo que vai definir a nossa essência. Mais uma vez eu repito, né? Quando nós olhamos uma pessoa muito bondosa, nós falamos que a pessoa tem um coração bom. Aí quando nós vimos uma pessoa que é mais fria, mais calculista, maldosa, nós vamos dizer que essa pessoa tem um coração ruim. E assim nós vamos perceber que o coração, não somente na função fisiológica, mas também na função espiritual, emocional, tem uma função muito importante no nosso ser. Porque como Jesus nos diz, ele falando aos fariseus, porque é do coração que brota todo tipo de maldade. 2 capítulos à frente, quando eu preparava essa pregação, eu me lembrava disso. No capítulo 15, Jesus vem dizer, quando os fariseus olham para Jesus e começam a criticar Jesus porque eles tomam a comida sem lavar as mãos, não cumprir alguns costumes de lavar os copos por fora, né, para tomar alguma coisa. Aí Jesus começa a dizer: por que se importais com os exterior? Com efeito, lá no capítulo 15, no versículo 19, Jesus vem dizer assim para nós: com efeito, é do coração que procede as más intenções, assassínios, adultérios, prostituição, roubos, falso testemunho e difamação. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas não comer sem lavar as mãos não torna impuro. Jesus vem dizer, meus amados, que é o nosso coração que vai nos tornar uma pessoa impura. Nós vamos ver que vai ser do nosso coração que vai brotar toda a maldade que existe no mundo. É da inclinação do nosso coração ao mal que toda a humanidade sofre com a maldade. É do nosso coração ferido e machucado. E assim nós vamos dizer, né, quando nós temos algum trauma, quando há algo emocional mal resolvido no nosso coração, na nossa vida, nós vamos dizer que é o nosso coração que está ferido. E assim, de todo este coração que sai toda a maldade humana, mas também é do coração que sai toda a bondade. Porque o nosso coração foi criado para Deus, o nosso coração, por excelência, é um sacrário vivo. O nosso coração, por excelência, é o lugar de encontro com o Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos rezando, nós falamos: coloca a mão no coração. Não é para sentirmos o pulsar do nosso coração, para saber que o nosso coração está batendo, não. Porque nós entendemos que o coração é um lugar por essência, de essência espiritual. O coração é um lugar onde nós podemos nos encontrar com o Senhor. É no coração que Jesus quer entrar, é no nosso coração que Jesus quer fazer morada. É no seio, no centro, no cerne, onde tudo há equilíbrio, onde é no centro. É o centro que dá o apoio, é o centro que torna constante, é o centro que torna mais firme. Ou seja, é o nosso coração que comanda todo o nosso ser. É o nosso coração que vai trazer toda a nossa essência. Se no nosso coração se encontram essas impurezas que Jesus fala, o nosso coração vai ser esse coração de pedra. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós começamos a viver esses assassínios, mesmo que nós não somos capazes de dar um tapa na cara, ou melhor, de tirar a vida do nosso irmão, mas Jesus vem dizer: quem chama o outro de idiota, de burro, de alguma coisa, já está cometendo um assassinato. Muitas vezes com as nossas palavras, nós matamos o nosso irmão aos poucos. Porque é do nosso coração que saem as inclinações. Não que a gente vá lá e nós vamos cometer um adultério, não, mas fisicamente, mas no nosso coração já há algo gestando, é no nosso coração que nascem as más inclinações, é no coração do ser humano que nascem os sonhos. E o Padre Léo falava algo muito interessante: nada que existe, nada que foi construído, nada que existe
saiu no instante, pum, pronto. Mas primeiro foi sonhado no coração, veio da essência do ser humano, nasceu do cerne, nasceu do centro. Depois de sonhar, de amar, toda essa criação vem para a mente, que começa a ser trabalhada as ideias, começa a ser montada, começa a ver aquilo que vai poder fazer e aquilo que não vai poder fazer, e depois nós vemos tudo que existe por exterior. Primeiro nasce na essência, nasce num sonho, nasce numa vontade, num desejo, numa emoção, e depois acontece. Nenhum assassinato acontece por acaso. Eu saio ali, né, o cara sai ali do nada e de repente ele fala, vou matar, pá, e atira. Não. Primeiro algo foi gerado no coração. A emoção estragada começa a ser gerada no coração, passa na cabeça, começa a ser remoída e de repente acontece. Nenhum adultério passou primeiro. A mulher passou ou o homem passou e nós já pulamos em cima e acontece. Primeiro nós sonhamos, primeiro nós desejamos, sai do nosso centro, sai do nosso coração. Depois nós começamos a planejar. Aí daí nós concretizamos aquilo que nós sonhamos, pensamos e idealizamos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, foi do meu coração, do seu coração que brotou toda a impureza do mundo. Foi do coração do homem, sonhado por Deus, para ser por excelência bom, que surgiu todo o mal. É do meu e do seu coração que brota toda a maldade. É do meu coração de pedra, do meu coração que não aceita a vontade de Jesus, que nós viemos ao grupo de oração, nós estamos na Santa Missa, nós participamos, nós ouvimos, nós falamos, sim, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus nos salva, Deus nos cura. Mas o nosso coração permanece de pedra, não tem uma abertura. Não dá uma abertura para que a graça possa acontecer. O coração está tão fechado, o pecado está tão enraizado em nós, tornou o coração tão frio, o mal em nós, o nosso desejo, o nosso egoísmo tornou o nosso coração tão frio. Nós não somos capazes de ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Do nosso coração, um coração que fez a escolha pelo pecado e pelo mal, pelo egoísmo, de se fechar em si mesmo, que permanece como este terreno à beira do caminho, onde a palavra de Deus não tem apoio nenhum, não se encontra nada para se agarrar. Simplesmente bate e volta. É um coração que não ama. Quando nós trazemos à nossa mente um coração de pedra, nós vamos perceber que um coração de pedra é um coração com uma cor esquisita. Eu vou convidar vocês até a olhar para o piso dessa igreja. Pode olhar, gente, assim. Quando nós vamos imaginar um coração de pedra, um coração frio, um coração fechado em si mesmo, um coração no pecado, ou nós imaginamos um coração todo preto, ou nós imaginamos um coração assim, dessa cor. Um coração sem vida, um coração sem cor, um coração sem emoção. Algo que não traz alegria, algo que não dá esperança. Mas quando nós vamos imaginar um coração vivo, um coração de carne, nós vamos imaginar um coração vermelho, pulsante. Um coração que traz alegria. Um coração que irradia luz. Um coração que ama. Um coração que ama. E aí, eu não me engano, acredito que Paulo vem dizer que sem o amor, nós somos como apenas um metal, que produz apenas ruído e nada mais. Como um símbolo que só faz barulho, mas que não produz nada. Meu amado, da rocha, eu já ouvi falar que já nasceu do meio uma semente nasceu do meio da rocha, mas eu nunca vi. Nós vemos que planta pode nascer até no terreno pedregoso. Quando nós vemos, nós olhamos para nossas montanhas onde é cheio de pedra, nós vamos ver aquele monte de plantas.
Mas da rocha em si, ela não nasce. Da pedra dura, fechada, intransponível, nada pode nascer. O amor não pode reinar. Meus amados, quando nós não perdoamos o nosso irmão, quando nós fazemos uma opção de viver pelo pecado, quando nós fazemos uma opção, uma escolha que não é uma escolha por Deus, quando nós buscamos uma vida somente para nós mesmos, nosso coração se torna esse terreno na beira do caminho. É um coração que vai se fechando, se fechando, se fechando. E ali não há espaço para mais nada, senão para nós mesmos, senão para o nosso desejo, para a nossa vontade, para o nosso egoísmo. E aí nós trocamos a Deus e colocamos no lugar de Deus o nosso eu, o nosso ego, a nós mesmos, os nossos desejos, a nossa vontade. Em vez de adorarmos a Ele, nos adoramos a nós mesmos. Nós criamos um ídolo para nós, a nossa própria imagem, segundo a nossa semelhança. Meus queridos, você foi sonhado pelo Senhor. Você foi escolhido por Deus. No meio de todas as opções que existiam no mundo, no meio de todas as opções que poderiam nascer do seu pai e da sua mãe, você foi escolhido por Deus. E como eu disse, primeiro você foi desejado por Deus, depois você foi pensado por Deus, e assim você foi concretizado por Deus. Não para ter um coração ferido e machucado, não para ter um coração fechado em si mesmo, não para ter um coração que só ama a si mesmo, um coração que não perdoa.